Aqui é o professor Eduardo e seja bem-vindo ao curso de Instalações Elétricas Prediais. Vamos dar continuidade à nossa aula de número 7, agora nessa segunda parte, resolvendo um exemplo de como calcular a demanda para uma edificação residencial. E aí, pessoal, esse exemplo é o mesmo exemplo que nós fizemos desde a aula de número 3. Nós já calculamos, já fizemos a previsão de carga de iluminação para essa edificação, já fizemos a previsão de carga de tomadas, de uso geral e de uso específico na aula 4. Já fizemos o luminotécnico para essa planta, para um ambiente dessa planta na aula 5. E agora, na aula 6, fizemos o levantamento de potência, né? Agora, na aula 7, vamos calcular, primeiro, especificar o tipo de fornecimento e calcular a demanda, né? No próximo slide, tem uma imagem da planta baixa desse exemplo para vocês recordarem, tá? Então, vimos que a potência de iluminação, depois de multiplicado pelo fator de potência, é 1.480 watts. A potência de tomada de uso geral é 4.960. A potência para tomada de uso específico é 26.100, isso tudo dá 32.540, né? Considerando o que nós vimos na aula de número 7, esse fornecimento, como está acima de 25.000 watts ou de 25 kW, deve ser trifásico. Se ele é trifásico, eu tenho que calcular a demanda, e é isso que a gente vai fazer, tá bom? Então, ó, só para vocês recordarem, essa planta aqui, né, é o exemplo, né, o projeto exemplo que a gente tem feito, tá bom? É o projeto exemplo. Então vamos começar. Inicialmente, pessoal, eu vou ter que recordar alguns valores que eu já obtive, né, nas aulas anteriores e anotar eles aqui para a gente conseguir fazer o cálculo. Então, nós sabemos que a potência de iluminação foi de 1.480, também estava no slide anterior, né? 1.480 watts. A potência de tomada de uso geral é de 4.960. E aí, a de tomada de uso específico não vai ser relevante para a gente agora não, né? Na aula 7, a gente viu que para calcular a demanda, né, eu tinha que utilizar a seguinte equação. Demanda é igual a P1 vezes G1 mais P2 vezes G2. Onde P1, pessoal, é a soma da potência de iluminação mais de tomada de uso geral, né? Então, P1 nada mais é do que P iluminação mais P TUG. Fazendo essa soma aí, 1.480 mais 4.960 é igual a, depois de exaustivos cálculos, chegamos ao valor de 6.440 watts, né? Bom, a partir do valor de P1, eu posso obter, então, o valor de G1. Então, ó, se eu pegar aqui esse 6.440 e acessar a tabela que é a tabela 1, eu vou ter o valor de G1, né? 6.440. Então, a tabela 1, pessoal, que essa tá aqui, eu simplesmente peguei aquelas tabelas do slide e montei um arquivo separado com ela. Se a gente olhar bem na tabela de número 1, ó,
6.440, que é o valor, né? Aqui tem 5.000, 6.000, ó, maior que 6.000 e menor que 7.000, né? Então, o G1 aqui é 0,40, né? Então, o G1 é 0,40. Então, G1 é 0,40. 0,40 o quê, professor? 0,40 apenas. Esse valor é adimensional, né? Então, eu obtive P1 e obtive G1. Agora, pessoal, eu vou ter que obter P2 e G2, né? Vou fazer de outra cor aqui. Para me obter P2 e G2, eu vou fazer isso de forma simultânea. Eu já vou obter o P2 e o G2, né? Ó, então, aqui vai ser P2 vezes G2 já. Aí, pessoal, lembrando que P2 é a potência das tomadas de uso específico, né? E o G2 é o fator para cada uma dessas tomadas de uso específico. Você vai precisar se lembrar quais equipamentos que tinha na edificação, né? Nessa edificação do projeto exemplo, ok? Só para recordar a memória de vocês, eu tinha 2 chuveiros, cada chuveiro com 6.000 watts, tinha um ar-condicionado instalado na sala com 1.600 watts, um fogão na cozinha com 4.000 watts, um forno elétrico na cozinha com 2.500 watts e a máquina de secar na área de serviço com 6.000 watts, ok? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é identificar a quantidade de equipamentos iguais que eu tenho, depois a potência de cada um desses equipamentos, depois o fator que é o G2. Então, ó, vou começar pelo chuveiro. Eu tenho 2 chuveiros, cada chuveiro tem uma potência de 6.000 watts. Se eu pegar o valor do G2 para o chuveiro lá na tabela 2, eu vou ter que pegar esse valor e anotar aqui. Vamos lá? Ó, tabela de número 2. Aqui, pessoal, vocês identificam, ó, o número de equipamentos iguais e aqui o equipamento, aqui é o chuveiro, né? Se eu tiver só um equipamento, só um chuveiro, o fator G2 vai ser 1. Como eu tenho 2 chuveiros, o fator G2 vai ser 0,68, tá? Então, eu vou voltar lá e escrever 0,68, tá bom? Lembrando que esse aqui é o G2, tá? Vou até colocar aqui, de outra cor aqui, ó. G2, né? Isso aqui é para o chuveiro, tá? Vou continuar na linha de baixo para a gente fazer um equipamento por linha e não confundir mais, né? Porque eu vou somar P2 vezes G2 do chuveiro. O próximo equipamento é o ar-condicionado. Eu tenho apenas um ar-condicionado. Cada ar-condicionado, o único ar-condicionado, ele tem uma potência de 1.600 watts, né? E o fator G2 dele é igual a 1, né? Se a gente voltar lá na tabela, ó, ar-condicionado, aparelho de ar-condicionado de 1 até 10 é 1. Vou aproveitar que a gente já está aqui e já vou olhar os outros equipamentos. Então, ainda falta o fogão, o forno elétrico e a máquina de secar. Todos eles, eu tenho apenas um equipamento. Ó, se você observar, quando eu tenho apenas um equipamento, o fator de G2 é 1, tá vendo? Então, todos eles, o fator G2 vão ser iguais a 1, tá? Para evitar de ficar voltando aqui. Então, esse aqui, pessoal, foi para o ar. Próximo equipamento que eu identifiquei foi o fogão. Eu tenho apenas... Deixa eu colocar da cor certa, né? Tem apenas um fogão. Cada fogão tem 4.000 e o fator dele é igual a 1. Próximo equipamento vai ser o forno elétrico. Quantos fornos elétricos eu tenho? Apenas um. Qual que é a potência do forno elétrico? 2.500. O fator G2 dele é igual a 1, né? Próximo, eu tenho a máquina de secar. A máquina de secar, a potência é 6.000. Eu tenho apenas uma máquina de secar. Vou anotar aqui agora os valores, os equipamentos, para vocês não se confundirem.
Aqui eu tenho o fogão. Aqui eu tenho o forno elétrico. E aqui eu tenho a máquina de secar. Aqui eu tenho a máquina de secar. Fazendo a soma e a multiplicação, primeiro a multiplicação, depois a soma com cada um dos elementos da linha, né? Eu vou ter um valor de 22.000. Vou ter um valor de 22.260 watts. 22.260 watts, né? Com esse valor eu já posso substituir na equação da demanda, que é essa equação aqui, ó. Já posso substituir na equação da demanda para obter o valor da demanda, né? Então, bora fazer isso? Bem, continuando. Então, eu sei que a demanda, que é um D, é o P1, que é no valor de 6.440. Então, vai ser 6.440 vezes o G1, que é quem? 0,40. Vou até colocar de outra cor aqui. Mais um G2 vezes o P2, tá vendo? A gente já tem o resultado dessa multiplicação aqui. Dá 22.260, então mais 22.260. Fazendo essa multiplicação depois a soma, nós obtemos um valor de 24.836. 24.836. Ainda em watts. Para mim olhar na tabela, pessoal, eu preciso que esse valor esteja em VA, ou melhor, em kVA, kilovolt ampere. Então, eu vou ter que converter isso aqui para kVA. Para converter, pessoal, nós vamos dividir esse valor pelo fator de potência típico de uma edificação. Nós vamos aqui adotar no nosso curso 0,95, tá bom? E aí, o meu D, depois de fazer a divisão, vai ser 26.143. 26.143 VA, que é igual a 26,1 kVA. Esse aqui, pessoal, é o valor da demanda. Com esse valor aqui, eu vou lá olhar na tabela de número 3 para saber qual que é o valor, o tipo de fornecimento, a especificação do tipo de fornecimento. Eu sei que é trifásico, mas eu tenho que saber se é trifásico T1, T2 ou T3. Então, vou lá olhar na tabela de número 3. Vou colocar de outra cor aqui, ó. 3 e saber qual tipo de subitem de fornecimento que é. Então, ó, tabela de número 3. Aqui, se é trifásico, até 26.000 é T1, entre 26,1 e 39 é T2. Então, ó, o nosso é trifásico do tipo T2. Então, o tipo de fornecimento vai ser... Vou colocar aqui de outra cor.
trifásico T2. Depois que eu determinei o tipo de fornecimento e o subitem, né? Se é T1, T2 ou T3, através do cálculo da demanda, agora eu posso, então, calcular o disjuntor da entrada de serviço, né? O disjuntor da entrada de serviço. Vou abrir um novo slide aqui para fazer o cálculo desse disjuntor. Nós sabemos que é trifásico do tipo T2, né? Então, nós calculamos a demanda e obtivemos um valor de 26,1 kVA. Nós sabemos que por conta disso é trifásico T2. E aí eu vou novamente olhar nessa tabela de número 3, né, para então calcular o disjuntor, tá? Então, para mim saber qual disjuntor, né? Então, vou olhar na tabela de número 3, trifásico do tipo T2, acompanhe comigo aí. O disjuntor, disjuntor termomagnético, é de 60 amperes. Então, o disjuntor aqui é de 60 amperes, ok? Então, calculamos a demanda e calculamos o disjuntor da entrada, né? Que vai ser o mesmo disjuntor geral do quadro de distribuição, 60 amperes aí, tá bom? Nesse próximo slide aqui eu coloquei os cálculos em forma de tabela, né? Então, vocês vão poder ver aí, novamente, P1, depois o P2, né? Fiz o cálculo da demanda. Utilizei o fator de potência. Fiz a divisão, obtive isso aqui, é trifásico do tipo T2, né? Com esse valor, eu fui lá na tabela de número 3. Lembrando, olha, trifásico tipo T2, né? Se a gente for observar bem, o disjuntor é de 60, né? Então, 60 amperes, ok? Lá no quadro de medição e depois no quadro de distribuição. Tranquilo? Finalizamos aqui a aula de número 7, fornecimento de energia e cálculo da demanda. Só retomando os objetivos aí da nossa aula, né? Parte B, ou segunda parte. Finalizo por aqui e me despeço de vocês. Abraço, até a próxima.